Fala, meu povo, eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu venho hoje gravar a 9ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral e Inorgânica, Físico-Química e o bloco que a gente discute hoje, o bloco de Química Orgânica. Além disso, você encontra uma série de links interessantes, informações para os próximos vestibulares. Você encontra também algumas orientações de estudos e a melhor parte do nosso site, as listas de exercícios, onde você faz o download gratuito da lista mediante ao bloco, a aula que você quer treinar os exercícios, e depois eu gravo uma aula aqui no YouTube, posto aqui no meu canal, resolvendo as listas de exercícios. Então você tem a teoria aqui comigo agora, você pode no meu site baixar a lista para você poder praticar, e depois, na sequência, você vem aqui novamente no meu canal e confere lá na playlist de resolução de listas, vê se a lista já está disponível e dá uma olhadinha, vê se você acertou, errou, se tiver alguma dúvida você manda para mim. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu site, ao meu canal, para esta aula onde a gente vai trabalhar as funções orgânicas ácidos carboxílicos e sais de ácidos carboxílicos. Lembrando que até agora a gente já viu enol, fenol, álcool, aldeído e cetona. A gente vai ver hoje ácido carboxílico e sal de ácido carboxílico. Na aula de número 10, a gente vê éster e éter. Na aula de número 11, amina e amida. E na aula de número 12, a gente finaliza as funções orgânicas apresentando para vocês as nitrilas e os aletos orgânicos. Tudo bem? Eu espero que você goste da aula e a gente vai apresentar inicialmente o grupo funcional, ou seja, como a gente identifica um ácido carboxílico. Qual é a estrutura que a gente procura quando a gente vai identificar um ácido carboxílico? A gente procura esta estrutura aqui. Mas essa estrutura deveria ser um pouco familiar para você. Lembra que quando tinha uma C dupla O, a gente chamava isso de carbonila? E quando tinha um OH, a gente chamava de hidroxila? Pois é, a junção desses dois grupos forma o grupo carboxila. Por isso que este é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Veja bem, tem uma carboxila, é carbonila com hidroxila. O que é este R1 aqui, professor? Esse R1 ele pode ser tanto hidrogênio, aí eu tenho o ácido mais simples de todos, ou ele pode ser um átomo de carbono e a molécula continua para cá. Os ácidos carboxílicos, assim como os aldeídos, são funções que vão estar na ponta de uma cadeia. Tudo bem? Ele está numa extremidade da cadeia. Por quê? Porque você pensa nesse carbono aqui, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Ele só pode fazer mais uma, então essa ligação ele vai para cá ou para lá, tudo bem? Você pode inverter isso aqui também. Às vezes o exercício de vestibular traz algumas pegadinhas. Eles invertem, colocam esse grupo funcional de uma outra forma e a gente vai discutir tudo isso nas aulas de exercícios, tudo bem? A terminação, como que é a nomenclatura de um ácido carboxílico? Ora, ela tem que seguir o mesmo padrão da nomenclatura dos ácidos inorgânicos. Então, você começa com a palavrinha ácido, você vem com o nome da sua estrutura orgânica toda aqui e depois a terminação oico, ok? Vamos praticar aqui um exercício, vamos praticar dar nome para essas moléculas aqui. Veja bem, isso aqui é um ácido carboxílico? Sim, senhor. Você tem a estrutura, você tem a carboxila aqui. É isso que você vai procurar no seu exercício. Às vezes, tem alguns exercícios que eles colocam a estrutura assim, ó, COOH. E você, logicamente, sabe que essa estrutura é a mesma coisa que está escrito aqui. Tudo bem? Como é o nome desse ácido? Ora, vamos lá, é um ácido carboxílico, então a gente começa aqui com ácido. Quantos carbonos esta molécula apresenta? Ela apresenta um carbono só, então é MET. Se tem um carbono, é impossível ter algum tipo de insaturação, então a gente vai usar o AN aqui, né, que é quando não tem insaturação, e a terminação dos ácidos é oico, ácido metanóico. Porém, vai ser muito difícil você encontrar essa molécula com este nome. A gente usa o nome mais comum, que é o ácido fórmico. É assim que você vai encontrar o nome dessa substância. Ácido fórmico, que nada mais é do que o ácido metanóico. Quer ver um outro ácido que está presente no seu dia a dia? Olha esse aqui, ó. Esse aqui, como é que eu daria o nome para esse ácido aqui? Vamos pensar.
esse é o ácido que tem apenas 2 carbonos. Então, se tem 2 carbonos, o prefixo é et. Olha lá, ácido et. A ligação entre os carbonos é simples, né? Não tem insaturação. E a terminação de todo ácido é óico. Pessoal, ácido etanóico. Você encontra este ácido também com outro nome. Você encontra ele também com o nome de ácido acético. Esse prefixo acete quer dizer que tem 2 carbonos. Você quer ver onde você encontra isso aí? Já comprou, sabe aquele vinagre que tem uma coloração escura, o aceto balsâmico? Pois é, e esse cara aqui, ele está presente no vinagre que você tempera a sua salada. O vinagre nada mais é do que uma solução bem diluidinha, né? Acho que 3 ou 4% de ácido etanóico. Por isso que o vinagre tem aquele gosto mais azedo. É o gosto característico, né? O sabor característico dos ácidos. Então, ácido etanóico, ácido acético ou vinagre dá na mesma, porque no vinagre você tem um pouco de ácido acético, lembrando em torno de 3 a 4%. Normal a gente fazer associação, por exemplo, eu quero fazer uma questão de concentração lá da fisicoquímica. Eu posso colocar essa molécula orgânica, posso brincar com o exercício, eu posso inclusive pedir para você ionizar esse ácido, que é o que a gente vai fazer na próxima lousa, porque se eu tenho ácidos e eu tenho sais, pô, esse sal aqui de ácido derivou desse ácido carboxílico. Então é justo que eu mostre para você a ionização do ácido, para que depois a gente mostre para você qual é a estrutura dos sais obtidos a partir dos ácidos carboxílicos. Tudo bem? Agora 2 moléculas de gente para a gente poder dar nome, né? Vamos ficar só nessa coisa basiquinha aqui. Esses 2 são os mais importantes, que você vai mais encontrar aí no seu dia a dia, mas nomes assim, ou estruturas assim, você tem que saber dar nome. Tudo bem? Vamos lá então. Tem algum carbono que é muito mais importante que os outros? Lógico que tem. É o carbono da função. O carbono da função é o carbono mais importante. Destaque ele. Outra coisa de destaque, eu tenho 1, 2, 3 extremidades além da extremidade com o carbono da função. Vamos verificar qual é a maior cadeia, ou seja, qual é a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos que contém o carbono da função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Nossa, professor, isso aí é lá das aulas anteriores. Essa ideia vale para todas as aulas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Pouquinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ô, professor, isso aqui eu gostei. Mas tem que contar todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a nossa cadeia principal aqui. Olha o exercício tentando fazer uma pegadinha com você. Só que você não vai cair nessa pegadinha, porque você está sendo muito bem treinado. Tudo bem? Então você tem aqui uma cadeia principal e você tem 2 ramificações. Essas ramificações são ramificações que apresentam apenas um carbono. Então são 2 ramificações metilas, né? São 2 metil aqui. E vamos numerar por quê? Pessoal, não há necessidade de eu dizer assim, ó, ácido etan-óico. Por quê? Porque o ácido vai estar sempre na ponta. Porém, eu tenho agora ramificações, então eu preciso numerar, indicar para quem está lendo o nome que eu vou escrever aqui, ó, quais são as posições das ramificações. Então vamos lá, esse carbono aqui tem que ser o carbono de número 1, porque lembra que a função, o carbono da função tem que ter o menor número possível? Como essa é uma função de ponta, o menor número possível é o número 1. Então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vamos dar nome para essa molécula, muito simples. Começamos aqui com a palavra ácido. Agora vamos indicar a posição das ramificações. Eu tenho no 2 e no 4, então eu vou dizer aqui, ó, ácido 2,4 dimetil. Lembrar que eu tenho que dizer 2,4 e o prefixo di. Apesar de ser redundante, é necessário na nomenclatura. Aí eu vou colocar um tracinho aqui porque eu tenho L com H. Então são 6 carbonos na cadeia principal. Então vamos escrever isso, né? Dimetil X. A ligação entre os carbonos é a ligação do tipo simples, então AN aqui no infixo, tudo bem? Aqui no meio. E a terminação de todo o ácido carboxílico é óico. Então, olha lá, esse é o ácido 2,4 dimetil hexanoico. Tudo bem? Vamos olhar para a próxima, que é uma molécula, uma estrutura um pouquinho mais complicada. Veja bem, esse carbono tem que estar na cadeia principal. Você tem 1, 2, 3,
4, 5 pontas, então você tem que fazer o caminho para todas. Lembrando que se você vier para cá ou para cá, dá na mesma, que esses carbonos são iguais. Diferente disso aqui, se vier para cá ou para cá, você não está andando o mesmo número de casas, então você tem que começar a se ligar nessas coisas, tudo bem? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poxa, foi maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a nossa cadeia principal aqui. Maior sequência de carbonos que contém o carbono da função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. A gente vai começar a numerar essa cadeia a partir daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Vamos nomear as nossas ramificações. Essa é uma ramificação com 3 carbonos pendurado pelo carbono do meio. Você lembra das nossas aulas de nomenclatura de hidrocarbonetos, nomenclatura de ramificações, que esse é o tal do isopropil. Você lembra que quando tiver 2 carboninhos, esse radical se chama etil. E no exercício anterior, a gente já fez o radical metil, ou a ramificação metil. Tudo bem? Vamos dar nome para ele então? Como começa o nome de todo ácido? Boa, com a palavra ácido. Olha lá, então esse aqui é o ácido. Vamos lá, agora a gente tem que colocar, posicionar as ramificações. A gente usa o quê? A gente usa a ordem boa, a ordem alfabética. Então quem vem primeiro é o E, depois o I, depois o M. Por coincidência aqui a numeração também foi crescente, mas não é nenhuma necessidade. Você tem que lembrar sempre que a ordem é alfabética. Então vamos lá, eu tenho aqui o ácido que no carbono de número 3 tem uma ramificação que eu chamo de etil. No carbono número 4 tem uma ramificação que eu chamo de isopropil. No carbono número 5 tem uma ramificação que eu chamo de metil. Essa cadeia, ela tem na cadeia principal, ela tem 7 átomos de carbono, portanto eu vou separar LH com um traço, então eu tenho aqui o hept, né? Lógico, entre os carbonos só tem ligação simples, então aqui é AN. E finalmente a terminação de todos os ácidos é oico. Então esse é o ácido 3-etil, 4-isopropil, 5-metil heptanoico. Você vê, o nome é um palavrão, um nome gigantesco, mas você dá esse nome com muita tranquilidade. E o melhor, se eu te der esse nome, você volta nessa estrutura com muita facilidade, porque ela tem 7 carbonos na cadeia principal, a ligação é simples, em uma das extremidades que você vai escolher tem um grupo carboxila, ou seja, dupla OH. No terceiro carbono desses 7 que você desenhou, vai ter uma ramificação com 2 carbonos. No quarto carbono vai ter uma ramificação com 3 carbonos pendurado pelo do meio. E no quinto carbono você vai ter um radical metil, ou uma ramificação metila. Tudo bem? Então você vê que você consegue sair daqui e vir para cá, ou sair daqui e vir para cá com muita facilidade. Na próxima lousa agora, a gente vai ionizar este ácido etanóico, e eu vou ionizar este ácido aqui para a gente poder começar a formar os sais de ácidos carboxílicos. Tudo bem? Você vê que a ionização deste e deste vai dar rigorosamente na mesma. Tudo bem? Então aguarda um pouquinho que eu vou colocar agora a ionização dos ácidos para que na sequência a gente fale um pouquinho sobre os sais de ácidos carboxílicos. Voltamos agora, pessoal, com uma nova lousa, onde a gente vai apresentar a ionização dos ácidos carboxílicos e lembrar que um ácido sofre ionização porque na estrutura de um ácido eu tenho ligações covalentes. Então quando eu coloco esse ácido na água, segundo Arrhenius, ácido é a substância que em água libera como único cátion o íon H+. Então o que acontece? Quando eu jogo, por exemplo, o ácido acético ou ácido etanóico na água, o que acontece? Esse hidrogênio aqui, o oxigênio da água possui 2 pares de elétrons disponíveis. Este hidrogênio aqui tem uma diferença muito grande de eletronegatividade com o oxigênio. O que acontece? Há uma quebra na ligação oxigênio-hidrogênio, esse hidrogênio larga o elétron dele aqui e ele corre para se ligar nesse parzinho de elétrons aqui disponível no átomo de oxigênio. Faz uma ligação dativa lá, e o que a gente tem como produto formado? A gente tem não mais o H2O, agora a gente tem o H3O. É lógico que esse hidrogênio que veio para cá, ele vem sem elétron, porém ele vem com um próton, por isso que é H3O+, e é tudo aquilo que sobrou na cadeia, você vai copiar. Você tem aqui o H3C, você não mexeu aqui, você não mexeu aqui,
nessa dupla O também não, e aqui que você perdeu esse hidrogênio, mas o hidrogênio largou o elétron dele para cá, então você tem um H3C dupla O, O-. Pessoal, esse é o ânion que vai formar o meu sal de ácido carboxílico. Tudo bem? Vamos treinar com aquela molécula de baixo, aquele outro ácido que a gente deu o nome na aula. O que acontece? Exatamente a mesma coisa. Esse hidrogênio, essa ligação, ela é quebrada, esse hidrogênio gruda aqui na água, né, no parzinho de elétrons que tem livre no oxigênio. O que a gente vai formar? A gente tinha H2O, passa a ter H3O+, e aí a gente tem um ácido, um ânion formado aqui, onde esse ânion tem essa estrutura. E agora, para a gente dar nome para esses ânions, vamos lembrar o nome do ácido? Esse aqui era o ácido etanóico, né? Vamos lembrar na química inorgânica o ico, que era vira ato quando era sal, lembra? Sulfúrico, sulfato, nítrico, nitrato, fosfórico, fosfato. Etanóico, etanoato. Boa, gostei. Etanoato. Lógico, a terminação ico virou ato. E esse aqui, lembra que era o ácido 2,4 dimetilhexanóico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora esse aqui vai ser o 2,4 dimetilhexanoato. Olha só que fácil. 2,4 dimetilhexanoato. Lembra que era hexanóico? Agora é hexanoato. Então o que muda? Nada. Nada, é a mesma coisa, a mesma regra de nomenclatura da química inorgânica, você mantém a estrutura toda do nome, você só substitui a terminação ico por ato, aqui eu só substituo a terminação ico por ato, e eu já estou pronto para formular o meu sal. O que é formular um sal? É eu colocar um cátion metálico aqui. Digamos que eu coloque como cátion metálico aqui o K+, que é o potássio. Então esse aqui é o etanoato de potássio. Digamos que eu coloque aqui um Na+, por exemplo. Esse aqui é o 2,4 dimetilhexanoato de sódio, ou hexanoato de lítio, tanto faz. E aí então na próxima lousa agora a gente vai sistematizar, a gente vai finalizar isso colocando para vocês o grupo funcional agora de maneira mais organizada dos nossos sais. Tudo bem? Guarda um minutinho aí. Vamos lá, pessoal, voltamos aqui já com a parte final, onde a gente apresenta o sal de ácido carboxílico, o grupo funcional R1, onde esse R1 pode ser, assim como para os ácidos, para os sais de ácidos também pode ser só um átomo de hidrogênio, é um sal muito simples, ou então isso aqui pode ser um átomo de carbono e a molécula continua para lá, fica gigantesca. Tem o C dupla O menos, né, porque ele ficou com o elétron do hidrogênio, e M+, onde esse M aqui pode ser qualquer metal, tudo bem? Pode ser o metal da família 1A, da família 2A, enfim, pode ser qualquer metal aqui, tudo bem? A gente tem então uma ligação entre um ânion e um cátion, ok? Como é que eu dou nome para isso? Ora, a nomenclatura a gente acabou de falar na lousa anterior. É o nome da molécula orgânica com a terminação ato ou a terminação, alguns autores colocam aqui o ato, dá na mesma, né? Porque na verdade o que muda é o ico, que vira ato, D e o nome do cátion. Se aqui for lítio, lítio, se for potássio, potássio, se for cálcio, cálcio, se for sódio, sódio, enfim, um nome qualquer. Como pode aparecer os exercícios para vocês? Dessas duas formas, eu posso te dar uma reação de neutralização, onde eu tenho o ácido acético ou ácido etanóico em contato com uma base forte, o NaOH. O que acontece aqui? É lógico que eu vou formar uma água, então este H vai ligar com este OH, eu vou formar uma água, e no lugar do H vai entrar o sódio aqui. Tudo bem? Como é que fica essa estrutura então? Vamos desenhar ela, ó. H3C, C dupla O, O, Na, mais uma molécula de água. Tudo bem? Como que é o nome desse cara aqui? Ó, se ele é um sal de ácido carboxílico, então vamos imaginar, o ânion tem 2 carbonos, então o prefixo para 2 carbonos é et. Entre os carbonos tem ligação simples. Se por um acaso isso é um ácido, então a terminação é oato. Então esse aqui é o etanoato de nome do
cátion que eu tenho aqui, etanoato de sódio. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Lembra que esse composto era o 1, 2, 3, 4, 5, 6? Era o 2,4 dimetilhexanoico, ácido 2,4 dimetilhexanoico. Agora esse aqui é o 2,4 dimetil. Tudo bem? Continua a mesma coisa. Hexanoato de, agora não é de sódio, né? Agora ele está com um Kzinho aqui, é de potássio. Pronto, você já deu o nome para o sal. 2,4 dimetilhexanoato de potássio. Isso aqui veio de uma reação de neutralização, mas você também pode perguntar qual base foi usada para neutralizar o ácido 2,4 dimetilhexanoico. Porra, lógico que você sabe, né? Se entrou aqui o K, é sinal que a base que foi usada para neutralizar esse cara aqui só pode ser um KOH. Tudo bem? Com isso a gente finaliza então essa aula, apresentação das funções ácido carboxílico e sais de ácidos carboxílicos. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se você achou que essa aula foi útil para você, você por favor compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais, avise os seus amigos que existe uma nova opção para aprender química, inscreva-se no canal. Se você gostou, tem sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui nos comentários, ou então se você quiser, você pode usar o nosso site, onde você tem 2 e-mails para entrar em contato comigo: dúvidas@quimicadoamigo.com.br e contato@quimicadoamigo.com.br. Eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!